bomba que acaba de explodir no colo de Alexandre de Moraes não vai derrubar simplesmente o ministro. Muita gente está prestes a cair junto. O Elon Musk usou uma arma poderosíssima dentro das próprias ordens e decretos e determinações de Alexandre de Moraes. Elon Musk encontrou a ilegalidade. Elon Musk encontrou uma forma de mostrar que não só eram ilegais, mas de gerar um movimento que vai condenar Alexandre de Moraes. A censura de Moraes viola a legislação brasileira, diz Elon Musk. O dono do ex-Twitter disse que as ações de censura contra representantes eleitos no Brasil, exigidas pelo ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, violam a legislação do nosso país. O bilionário vem em uma onda de críticas contra o ministro desde o dia 6 ou 7 de abril. A lei quebrou a lei, afirmou Musk em seu Twitter da rede social nesta quinta-feira. As declarações do dono do X foram em resposta a um usuário da plataforma que disse que Moraes tem sido agressivo na censura de supostas desinformações sobre as eleições, levando a ações como proibições de redes sociais e até mesmo ataques federais sem justificativa clara. Elon Musk publicou um repost e diz: as ações de censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre violam a legislação brasileira. E aqui, né, figuras importantes como Elisa Robson aqui, Paulo Figueiredo, presidente Jair Bolsonaro e tantos outros. E ele continua dizendo: a lei quebrou a lei. Documentos foram expostos e, segundo o perfil, o ex-presidente Bolsonaro, os senadores Marcos Duval, Alan Rick, Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, são alguns dos indivíduos alvos dessa censura. No dia 7 de abril, Moraes determinou a inclusão de Elon Musk também no inquérito das milícias digitais, e isso foi uma tentativa clara de intimidação, mas que não resolveu, não produziu o efeito esperado por Moraes. Sabe o que aconteceu? A situação virou, o telhado de vidro quebrou e agora, quem está sendo completamente exposto pelos crimes que tem cometido contra a nossa Constituição, contra o próprio povo brasileiro, é o próprio Alexandre de Moraes. A censura violou a Constituição. Um jurista também veio trazendo à tona, né, as decisões de Moraes reveladas pelos Estados Unidos são inconstitucionais. O advogado constitucionalista André Marcija usou o seu Twitter para as primeiras impressões sobre o relatório que explode mundialmente com toda a carreira de Alexandre de Moraes. O advogado publicou em seu Twitter as suas primeiras impressões sobre os documentos e, para o jurista, especialista em liberdade de expressão, as medidas tomadas pelo ministro do Supremo são inconstitucionais. Aquilo que estava sigiloso acabou de ser exposto e agora todos têm acesso para analisar se é realmente legal o que Alexandre de Moraes estava fazendo ou se é um ato de ditatorialismo. Em sua análise, o advogado revelou que, embora alguns casos particulares mereçam um exame mais detalhado, as decisões, em sua maioria, seguem um padrão: a exclusão de conteúdos e perfis que atingem a liberdade de expressão do usuário sem o devido cuidado. O jurista ressalta a falta de clareza nos documentos sobre se as plataformas recebiam sempre decisões fundamentadas ou se recebiam também apenas ofícios com ordem e comunicação da existência de decisão sigilosa. Marsiglia considera obviamente grave a possibilidade de alguns ofícios não estarem acompanhados das respectivas decisões fundamentais, pois isso impediria o direito democrático de se recorrer.
Ao apontar como abusiva a determinação de Moraes de sigilo sobre os fatos comunicados nos ofícios, ele ressalta que fatos pertencem ao mundo e não aos juízes. Documentos dos autos podem estar sob sigilo. Os fatos existentes nos autos, jamais. O constitucionalista também questionou os prazos determinados para o cumprimento das ordens, considerando desproporcional e errado o prazo de 2 horas estipulado, quando a legislação prevê no mínimo 48 horas para o cumprimento. Ordem contendo obrigação de fazer, como é o caso da exclusão de contas e conteúdos, não se cumpre por ofício, mas por intimação pessoal, como expresso na vigente súmula 410 do STJ. Em relação ao relatório divulgado, o jurista destaca que não é analítico e nem crítico, mas sua força está na exposição de documentos de evidente interesse público à sociedade brasileira. Sugere que a divulgação dos documentos provavelmente foi uma forma que parlamentares e o empresário Elon Musk encontraram de torná-los públicos sem que o Twitter fosse acusado de descumprir a ordem judicial. O fato é que violou a lei, quebrou a lei e não tem mais para onde correr. O Alexandre de Moraes vai responder criminalmente, sim, porque quando você quebra a lei, você comete um crime. Então, se eu e você somos julgados e responsáveis por aquilo que fazemos, Alexandre de Moraes deveria ser o exemplo para todos nós. E agora, arcar com as consequências dos seus atos, pois ele se achava o todo-poderoso e a soberba precede a queda, o orgulho é abatido, porque o nosso Deus reina e existe um povo orando e clamando pelo Brasil, existe um povo que ama a Deus, que tem entregado a nação brasileira ao governo de Jesus Cristo. Nós não vamos parar de orar, pessoal, não vamos baixar a guarda. É importantíssimo que você fique vigilante nesses dias, é importantíssimo que você compreenda a situação. Nós estamos aqui trazendo para você toda a história, toda a construção dos fatos e a prova das ilegalidades, daquilo que foi exposto, né, que prova a censura que aconteceu no Brasil, e isso precisa cair completamente. Então, não baixe a guarda, fique vigilante, compartilhe os nossos vídeos e leve essa informação para todo o Brasil, para que a nação brasileira saiba, tome conhecimento, não fique também só falando o que houve, não. Nós precisamos conhecer a situação, precisamos estar por dentro das movimentações e entender o porquê é ilegal, o que prova ali que é ilegal e tudo que foi exposto, a perseguição, para que nós não sejamos confundidos, ok?